para a chamada dos senhores deputados. Bom dia, presidente. 10 deputados presentes no plenário e 8 no sistema híbrido de videoconferência. 18 deputados, presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 10 de junho. Solicito ao deputado Bruno Toledo assumir a segunda secretaria, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente, aos 9 dias no mês de junho do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala da sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ângela Garrota, Antônio Buquerque, Cabo Bebeto, Dudu Runalça, Davi Maia, Francisco Tenório, João Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão e Silvio Camelo, conforme ato da mesa diretora número 10/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de abril de 2020. Ato da mesa diretora número 011/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de maio de 2020 e reeditado pelo ato da mesa diretora número 12/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 31 de maio de 2020, que normatizaram a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. Estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Ivan Beltrão, Davi Davino, Marcos Barbosa, Tarcísio Freire, Breno Buquerque, Cibele Moura, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira e Ricardo Nezinho, a número regimental. Contabilizadas as presenças tanto físicas quanto virtuais dos parlamentares, o senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lhe discutida e aprovada a ata da 29ª sessão ordinária. O expediente inclui as seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 334/2020, autoria do deputado Marcelo Beltrão, dispõe sobre a relação de consumo dos contratos de prestação de serviços, constituições de ensino que tiverem as aulas suspensas em prazo de situação de emergência, encaminhada a segunda, quarta e sétima comissões. Projeto de lei ordinário número 335, de autoria do deputado Marcelo Beltrão, que dispõe sobre a implantação de diretrizes e protocolo para a retomada de atividades educacionais do estado de Alagoas em decorrência da pandemia do Covid-19, encaminhado a segunda e quarta comissões. Projeto de lei ordinário número 336/2020, de autoria do deputado Ricardo Nezinho, dispõe sobre medidas emergenciais para a proteção dos idosos durante a situação de emergência da saúde pública, prevista na lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e da outras providências, encaminhada a segunda, sétima e 15ª comissões. Indicação número 620/2020, de autoria da deputada Fátima Canuto. Indicações número 628 e 639/2020, de autoria do deputado Dudu Ronalça. Indicação número 633/2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire. Indicações número 635, 637, 638/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Indicações número 640/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicação número 641/2020, de autoria do deputado Breno Buquerque. Indicação número 645/2020, de autoria do deputado Ivan Beltrão. Discutido e aprovado requerimento número 566/2020, de autoria do deputado Dudu Ronalça, requer moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Francisco Beltrão, ocorrido no dia 7 de junho do corrente ano, vítima do Covid-19. Esgotada a matéria do expediente, hora do expediente usa a palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador relata a sua indignação com a falta de atitude do governo em liberar o tratamento com sintomas ainda leves. Na ocasião, questiona as estratégias do governo quando os serviços de atendimento são alvos de críticas da sociedade como um todo. Usa a palavra o deputado Davi Maia. O orador reporta-se ao tratamento do Covid-19 em Alagoas, bem como a apuração das ações do consórcio Nordeste, ao tempo que lê carta de intenção formulada por deputados de Assembleias Estaduais do Nordeste, colocando-se à disposição. Em a parte, o deputado Silvio Camelo esclarece que o gestor do citado contrato é do governo da Bahia, considerando que Alagoas não poderia ficar omissa, pois no momento era necessário atender a vinda dos respiradores do estado de Alagoas. Em a parte, o deputado Cabo Bebeto questiona os trâmites do consórcio Nordeste quanto ao parecer da Procuradoria. É concedida a palavra ao deputado Galba Novaes. O orador relata as denúncias de ações concretas da cidade de Maceió. Na ocasião, reporta-se ao pedido de calamidade pública e questiona a fundamentação do referido solicitação. Em parte, o deputado Davi Maia faz algumas colocações com relação aos discursos anteriores, pontuando ações ocorridas no governo.
Não havendo mais oradores inscritos na hora do expediente, passa a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. Votação em primeiro turno, projeto de resolução número 52/2020, aprovado. Votação única de indicações número 584, 585, 586/2020, aprovadas. Votação única do requerimento número 561/2020, aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 580/18 e 288/2020. Discussão única da indicação número 588, 589, 590, 592 e 593/2020. Discussão única do requerimento número 560/2020. Encerrado a ordem do dia, conforme ato da mesa diretora número 10/2020, parágrafo 5º, publicado no Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 27 de abril de 2020, ato da mesa diretora número 11/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de maio de 2020 e reeditado pelo ato da mesa diretora número 12/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 31 de maio de 2020, que assegura os senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência a fazer uso da palavra em explicações pessoais, se assim o desejar. É concedida a palavra ao deputado Francisco Tenório. O orador faz apelo ao governo do Estado no sentido de liberar o funcionamento dos transportes alternativos, ressaltando a necessidade de locomoção dos institutos financeiros na cidade de Polos. Na ocasião, solicita a contribuição dos seus pares. Com a palavra, o deputado Marcelo Beltrão. O orador resiste sua satisfação em retornar à sessão de forma presencial, depois de ter sido acometido pelo Covid-19, ao tempo que parabeniza o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Aires, bem como toda a sua equipe médica. Segue externando seu profundo pesar pelo falecimento do engenheiro Francisco Beltrão, tecendo seu respeito, amizade e admiração pela sua vida pública, encaminhando suas condolências à família enlutada. É concedida a palavra ao deputado Antônio Albuquerque. O orador observa a tônica dos discursos anteriores e ressalta a importância da coerência. Na ocasião, cita a OMS e considera mais uma contradição com relação à transmissão do vírus, ao tempo que volta a defender a flexibilização e avalia os países e estados que não optaram pelo isolamento social horizontal. Com relação aos transportes alternativos, o parlamentar entende a necessidade de critérios de segurança adotados, mas é contra exageros. Com a palavra do deputado Dudu Ronalça. O orador associa-se ao discurso do deputado Francisco Tenório. Reporta-se a indicação que trata da criação de uma linha de transporte para a área de saúde. Segue parabenizando a Câmara de Vereadores de Maceió no que tange a instalação de tela de proteção na Ponte do Reginaldo. Na sequência, externa seu profundo pesar pelo falecimento do engenheiro Francisco Beltrão e enaltece sua competência e dignidade e diz, vai fazer falta. Em parte, o deputado Francisco Tenório resiste com profundo pesar ao falecimento do senhor Francisco Beltrão, solicitando sua subscrição à moção de pesar. Comparado ao deputado Bruno Toledo, o orador resiste seus sentimentos pelas vítimas do Covid-19, ao tempo que requer voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador por Cajueiro, senhor Osés Ferreira, enaltecendo seu legado. É cedida a palavra ao deputado Fátima Canuto. A oradora relata sobre seu tratamento diante do Covid-19 e considera preciso um diagnóstico precoce e acesso aos medicamentos na fase inicial, e apela aos gestores no sentido de hospitais mais estruturantes, bem como a necessidade de melhor saúde para todos os alagoanos. Finaliza externando seus sinceros sentimentos pelas vítimas de Covid-19 e sua gratidão e carinho por todos que pediram por sua cura. Com a palavra a deputada Cibele Moura, a oradora resiste sua preocupação com relação ao transporte municipal. Na ocasião, reporta ao projeto de lei de sua autoria, tramitando na segunda comissão, solicitando sua celeridade. Também cobra do governo do Estado esforços no auxílio merenda, no sentido de minimizar as vítimas carentes. A presidência, em nome deste poder, parabeniza o deputado Tarcísio Freire pela passagem do seu aniversário. Não havendo mais oradores de explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, na hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino Beatriz Lousane Souto Maior Vidal, redatora de atas, e o deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria. Subscrevo. É o que consta em ata, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Léo Loureiro para a leitura do expediente da sessão. Indicação 648/2020, de autor Francisco Tenório, emenda a apelo ao senhor, excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, com cópia para o presidente da ASAL, com urgência, cuja finalidade é a retomada
da circulação do transporte rodoviário intermunicipal, que se encontra suspenso desde a publicação do decreto 6957 de 2020, declara a situação de emergência no estado de Alagoas devido à pandemia pelo Covid. Projeto de Lei Ordinária 338 de 2020, autor mesmo diretor, altera a Lei nº 7158 de 2010. Indicação 646 de 2020 da autora deputada Cibele Moura, ao pelo seletivo senhor governador secretário estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de Saúde, para que empreenda esforços no sentido de promover a ampliação do fornecimento de fraldas geriátricas para o município de Major Isidoro. Indicação 647 de 2020 da autora deputada Cibele Moura, apelo ao senhor governador do estado de Alagoas para que empreenda esforços no sentido de construir parceria público-privada nas empresas de telefonia, a fim de fornecer internet aos professores da rede pública estadual de ensino. Projeto de Lei 337 de 2020 da deputada Cibele Moura, considera de utilidade pública a Associação Beneficente Pedro Henrique, localizada no município de Barra de Santo Antônio. É o que temos, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos à hora do expediente, passo a palavra ao deputado Léo Loureiro para verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Pauta única é a discussão, segunda discussão da proposta de emenda constitucional número 80/2020, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo e outros. Acrescenta o artigo 177-A, Constituição do Estado, para autorizar transferências de recursos estaduais a municípios mediante emenda ao projeto de lei orçamentário anual. Em discussão. Encerro a discussão. Encerrada a nossa ordem do dia, passo a palavra ao deputado Cabo Bebeto para fazer uso em explicações pessoais. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Tem chamado a minha atenção que muita gente que se diz preocupado com a vida das pessoas e usa todas as oportunidades para tentar convencer sobre isso. E aqui eu destaco, por exemplo, dois youtubers bem conhecidos, o Whindersson Nunes, tem feito diversos ataques ao presidente, um cara que tem uma história de vida muito bonita e começa a emitir opiniões políticas de talvez não se dando o trabalho de estudar melhor o assunto. Outro, o Felipe Neto, esse é mais conhecido nessa postura, chegou até a comentar um dia desse que se Venezuela tivesse um Bolsonaro, viraria um Brasil, e que isso seria ruim para aquele país. Ainda bem que alguns venezuelanos o responderam à altura. Eu me preocupo porque são influenciadores, geralmente de jovens, que às vezes também não se dão o trabalho de pesquisar ou de questionar as informações que recebem. Isso traz um prejuízo enorme à sociedade, um prejuízo incalculável. E eu quero alertar as pessoas sobre isso. Dadas as proporções, a gente trazendo para o nosso estado, para o nosso cenário aqui, a gente viu nos últimos dias algumas manifestações aqui na capital, né? Uma de um grupo, aparentemente de policiais, um grupo pequeno, acho que 5 ou 6, que se titulavam de policiais antifascistas. O vídeo até é vergonhoso, porque o argumento que eles colocam lá é criticando a segurança pública e culpando o governo federal por isso. Eu queria entender como é que um funcionário público estadual culpa o governo federal pelas suas condições de trabalho. É meio complicado entender isso aí. Mas, enfim, eu conheço pelo menos um daqueles policiais, que para vocês terem uma ideia, esse policial que eu conheço, ele é a favor da liberação da maconha e participa da marcha da maconha. E aí é o antifascista. Pense numa referência. É uma figura bem conhecida na corporação dele. E tentou fazer um movimento com 5 policiais, querendo falar em nome dos policiais. Essa fração certamente não representa nenhuma das forças de segurança do estado de Alagoas. Eu participei também de 3 carreatas que aconteceram nos últimos meses. Acho que foram 4 aqui em Maceió, eu fui para 3. Carreatas que defendiam a abertura do comércio com a devida segurança, carreatas que apoiavam o presidente,
e que questionavam algumas ações do governo do Estado. Nesse momento, a gente foi bastante criticado. Toda a carreata dessa, a gente era apedrejado por pessoas defensoras de isolamento, ditas lúcidas, totalmente contrárias a qualquer aglomeração, inclusive criticando porque era carreata. E aí, no último domingo, a gente vê que houve aqui em Maceió uma passeata, né, em protesto contra o governo federal, chamando o governo federal de genocida, enfim, se apropriando, tentando usar alguns temas para poder fazer a politicagem deles. Mas o que me chamou a atenção foram duas coisas. Primeiro, a omissão do governo do Estado diante desse ato, que tinha claramente aglomeração de pessoas a pé. A praia foi fechada justamente, deputados, para evitar essa aglomeração. Naquela houve, mas beleza, a liberdade, né? Que se diz, tranquilo. E também não vi nenhuma crítica dessas pessoas que criticaram as carreatas. Secretários de Estado, vocês viram, foram bastante ríspidos, ignorantes, indelicados com as carreatas. Pessoas, teve até uma médica, né? Eu não tinha nem visto esse vídeo, vi agora, uma médica que esculhambando todo mundo, filmando a carreata. Mas eu não vi essas pessoas comentando a passeata. E é isso que a gente precisa entender, o que é que essas pessoas querem defender. Se realmente é defender a vida ou defender a política que ela quer para ela. Quando eu chamo de mamador, deputada Ângela, é porque é mamador mesmo. Porque o cara critica uma fila de carros, mas não critica um bocado de gente caminhando, um mais perto do outro. Onde é que tem mais risco para a saúde de alguém? Cada um no seu carro ou um do lado do outro caminhando? E ninguém abriu a boca para dizer nada. Nada. Será que realmente eles querem defender a vida das pessoas? A gente tem visto aqui, por exemplo, algumas feirinhas funcionando de bairro, abertas, com muitas pessoas. Outras que sofrem operações midiáticas, esporádicas, para chamar a atenção. Tudo com a desculpa que é para preservar vidas. Tudo. Fechar a loja. O que é que adianta estar no centro? 90% das lojas fechadas. É só ir agora no centro. Está topado de gente. Eu tenho aqui fotos e vídeos. Topado de gente o centro. As lojas que estão com autorização de funcionar, e eu não quero tirar essa permissão delas, são as lojas que sempre tiveram grande aglomeração de pessoas. As lojas de tecidos. E estão lá funcionando normalmente. E vocês podem ir no centro, o centro está lotado. O comerciante não pode abrir. Mas o camelô está lá comercializando. O cidadão está lá circulando. O cidadão não aguenta mais ficar em casa. Mas o comerciante não pode abrir. Fica nítido que o objetivo é fechar o comércio. O isolamento está acontecendo, deputado Marcelo Beltrão, desde o dia 20/3. Estamos fazendo quase 3 meses já de comércio fechado, empresas pagando aluguel, tendo que assumir contrato de trabalho ou demitir funcionários. E os comerciantes não recebem qualquer ajuda emergencial do governo do Estado. Sequer eles têm acesso a um planejamento. As pessoas que vivem do seu comércio não sabem mais o que fazer. Mas de vez em quando chega o Estado com todo o seu aparato dizendo, não pode abrir a loja. Interessante, a loja de perfume não pode vender, mas o Walmart, como vende alimentação, ele vende perfume. O cidadão não pode ter a sua loja de roupa, de vestuário, ele não pode abrir sua loja. Mas o Sames, porque vende feira, está vendendo lá roupa também. Então, os grandes comércios, as grandes lojas, têm a oportunidade de trabalhar. Certamente tem até tido um acréscimo nas suas vendas, pela diminuição da concorrência, mas o pequeno comerciante não tem a oportunidade de trabalhar. E repito, é só ir lá, o comércio está cheio. E o Estado não proíbe. Eu também não quero que proíba, não. O que eu quero é que se dê oportunidade às pessoas. Que se respeite todas as recomendações, por mais estranhas e mutantes que elas sejam, porque de manhã é uma coisa e tarde é outra,
mas que se respeite o que está sendo empregado, defendido, e que se dê a oportunidade do comerciante voltar a trabalhar. A praia foi fechada, eu tenho certeza que tem mais gente agora no comércio do que tinha na praia, quando a praia foi fechada. Pode ir lá. Então, o interessante é que querem pintar, que querem defender as vidas das pessoas, mas não é isso. É só você olhar, deputada Ângela, quando é pró-governo federal e quando o ato é contra o governo federal. Você vai ver que muda na hora. Quem gritou aqui, quem reclamou, teve nome de velho irresponsável, que pegasse um na mão do outro, que levasse o seu avô de irresponsável. Todo mundo, é porque eu não posso dizer esse termo, mas todo mundo com a boquinha calada. Eu ia dizer outro termo, mas não devo dizer aqui. Tudo calado. Por quê? Porque a ideia dessas pessoas não é defender a vida de ninguém, não. É defender o lado que ele está. É defender o governo que ele está. É defender a mamata onde ele está. Só isso você pode olhar. Eu não quero, repito, eu não quero proibir que ninguém transite pelo centro, não. Eu quero que o centro possa, o comerciante possa voltar a trabalhar, desde que obedeça às regras impostas. Em que foi que o Estado melhorou de Alagoas com todas essas determinações e restrições? Em que foi que a entrega antecipada da obra atrasada do metropolitano melhorou aqui em Alagoas? Não era só isso que estava faltando, porque várias vezes foi dito que só faltava o hospital ser aberto. O povo não parou de adoecer, os respiradores não chegaram. Quanto mais tempo o governo do Estado vai continuar sangrando os comerciantes? Eu acho que já deu, mas eu concedo aqui a parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputado Bebeto, eu antecipadamente agradeço a Vossa Excelência a parte que me concede. É para mim sempre honroso poder aparteá-lo nas sessões dessa casa. Eu, desta feita, o faço para me unir ao pronunciamento de Vossa Excelência quando ele trata dos exageros e da inversão verdadeira das razões pelas quais determinadas pessoas se colocam na defesa de determinados isolamentos. Eu quero que Vossa Excelência receba os meus parabéns pela sua fala e dizer que precisamos, sim, continuo, como disse ontem, com coerência. Acho que é absolutamente necessário que se tenha todas as precauções para o enfrentamento dessa pandemia. No entanto, ela não pode continuar da forma como está sendo tratada, derivando efetivamente para o viés político. Não se pode tratar uma pandemia que tem repercussões e consequências para a vida das pessoas, independente da classe social, da idade, enfim, do sentimento político, inclusive. É preciso que se trate isso com responsabilidade. E o que mais me chama a atenção nisso é que uma instituição como a Organização Mundial da Saúde, que tem uma responsabilidade muito grande, que o que diz parece ser lei, que não devia ser, a meu ver, mas o que diz parece ser divino, é como se fosse bíblico, é para se respeitar a qualquer custo. E eu tenho acompanhado, as desculpas que quiserem dar isso, que deem. É claro que não vão me convencer, mas eu tenho, repito, acompanhado as constantes mudanças da Organização Mundial de Saúde, que foi contra a cloroquina, que na hora que o governo dos Estados Unidos retirou o apoio financeiro, ela mudou de opinião com relação à cloroquina, que ela primeiro defendeu um isolamento horizontal, depois ela própria, através de seu porta-voz, disse de forma clara que o isolamento não era o principal instrumento para combater, que os países têm diferenças climáticas, que os países têm diferenças de situação econômica, de densidade demográfica, e que, em função disso, a pandemia ou o isolamento não é o item 1 para o seu enfrentamento. Agora, chega ao ponto de reconhecer que
O assintomático dificilmente infecta, transmite. O que é claro, o que deixa óbvio que há uma insegurança, um total desconhecimento de como fazer efetivo e cientificamente esse enfrentamento. Eu quero dizer a Vossa Excelência que lamento profundamente e que continuo posto na minha coerência desde sempre, desde o início. Acho que todo exagero é prejudicial. Volto a fazer aquilo que fizera no início, a defesa dos autônomos, a defesa dos pequenos, médios e grandes empresários desse país, porque senão, ao final, repito, dessa pandemia, nós vamos nos deparar com uma situação catastrófica na economia brasileira, com repercussões terríveis para todos os segmentos da sociedade. Receba, pois, não apenas o meu agradecimento pelo aparte que me concede, mas também os meus parabéns pela sua posição bastante clara com relação a isso. O presidente da República tem feito o seu papel, com erros e acertos naturais aos seres humanos, mas com um viés respeitável, defendendo o todo, a nação brasileira como um todo. Enquanto este não vier ser pego em um ato de corrupção, enquanto este não venha a ser pego num ato que desabone a sua conduta moral, que deponha contra o seu passado e o seu currículo, vai continuar tendo a minha defesa como cidadão e, principalmente, na tribuna do Parlamento, a minha defesa enquanto cidadão, representante do povo, de parcela, repito, significativa do povo alagoano. Muito obrigado pelo aparte que Vossa Excelência me concedeu. Eu que agradeço, deputado Antônio Albuquerque, parabenizo Vossa Excelência, sempre muito lúcido nas suas colocações, e concedo uma parte agora ao deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, me solidarizo até certo ponto, deputado Bebeto, com o pronunciamento de Vossa Excelência. Também parabenizo as palavras do deputado Antônio Albuquerque. E isso é uma questão, deputado Bebeto, muito melindrosa, porque qualquer governante, seja ele presidente da República, governador, prefeito, está entre a cruz e a espada. Ele está para decidir se abre e que pode haver, não é, um aumento muito grande do número de casos e até de mortes, como já existe em outros estados que abriram recentemente, ou se ele continua com a questão do isolamento social e penaliza realmente o comércio, penaliza os empresários, os ambulantes. Essa decisão, eu acho que acertadamente o governo do estado coloca na mão dos técnicos, que são os infectologistas. São os médicos que têm a palavra da ciência, que têm o conhecimento científico e que vêm orientando o governo do estado. O governo do estado continua tendo a mesma posição, ouvindo a ciência e tomando todas as medidas que são necessárias para minimizar e fazer o combate direto desta pandemia, que assola o mundo, aonde vocês, nobres deputados, iriam achar na vida, há 6 meses atrás, que viria uma fila com mais de 2.000 carros, até de luxo, recebendo cesta básica. Isso não foi no Brasil, não, senhores deputados, nem foi país de terceiro mundo, não, foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você via filas de quase 2.000 carros, com pessoas recebendo cestas básicas para 15 dias. Pessoas que perderam o emprego. E agora, senhores deputados? E aí? Será que a economia americana não estava preparada para a pandemia também, como o Brasil não está? É muito sério essa questão. O governo do estado tem tratado isso com bastante parcimônia, tem aberto o diálogo com as entidades, se conversou com várias entidades durante essa semana para se planejar o início da retomada gradual, da reabertura gradual. Foi conversado com o setor do comércio, setor de bar e restaurante, setor de indústria, com pastores, com a Igreja Católica, enfim, o diálogo nesse momento é essencial. Vamos acertar juntos ou vamos errar juntos? E se Deus quiser, quando passar essa questão, porque um dia vai passar, não é possível, aí se poderá fazer uma verdadeira avaliação de quem acertou e de quem errou.
mas no momento ainda estamos no olho do furacão. E os casos têm crescido, e uma coisa que nos preocupa por demais, a interiorização da doença. Esse é um fato que está, nas últimas semanas, sendo colocado em todos os dados, e isso preocupa todos os governantes, não só o Estado de Alagoas, mas todos os estados. Mas parabéns, deputado Bebeto, realmente os comerciantes precisam da nossa atenção, precisam retomar gradativamente, e isso será feito no momento ideal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Camelo, pela parte. Só complementando agora com outro assunto, ontem o deputado Chico Tenório chamou a atenção para a questão dos transportes alternativos. Realmente é preciso que o governo do Estado olhe para isso aí. As pessoas precisam se locomover. Esse é o mínimo que a gente pode fazer, é permitir esse serviço. Como também a gente tem problema também com transportes escolares, são pais de famílias, carros financiados que estão sem conseguir alimentar a sua família. Quando a gente questiona que falta ação do governo do Estado, é nesse sentido. Por exemplo, tem Estado que permitiu que o carro, o transporte escolar, fizesse transporte na cidade. É uma alternativa, porque diminuiu a quantidade de passageiros no ônibus, né, limitou. Por que não, de repente, esses carros escolares também fazer o transporte aqui dentro de Maceió? Permitir que o cidadão possa ter alguma renda. Então, a gente limita o ônibus, enche o ponto de ônibus, e tem veículo que podia suprir isso aí, não pode. Como teve, por exemplo, Goiás, que está liberando uma linha de crédito de 18 milhões para o transporte escolar. São 3 parcelas de 3 mil para cada um. Porque 3 mil, deputada Ângela Garrote, é quase a prestação do carro deles. Então, o que a gente fala é que a gente em Alagoas não tem visto soluções práticas para diversos setores. Por hoje só era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deputado Francisco Tenório. Deputado Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra ainda? Deseja? Deputado Francisco Tenório, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, hoje eu pedi ao presidente para fazer uso da palavra, poucos minutos, mas para fazer uma homenagem ao professor Pedro Teixeira, natural de Champreta, minha terra, também folclorista, professor, religioso, dedicou sua vida à cultura e à educação, especialmente na cidade de Champreta, mas expandindo para o Brasil como um todo. Foi fundador da escola Amélia Vasconcelos em Champreta, um dos fundadores da campanha nacional de escola da comunidade da SENEC, é autor do hino de Champreta, como também é autor do hino de Quebrangulo, foi membro da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas e faleceu no dia 12 de junho de 2000. Amanhã feriado, sexta-feira também. Em virtude disso, antecipei essa homenagem ao folclorista, professor Pedro Teixeira, com muito orgulho dizer, conterrâneo de minha terra, nossa querida Champreta. Fica esses registros hoje nos anais desta casa como uma homenagem ao grande folclorista, professor Pedro Teixeira. Muito obrigado a todos. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Francisco Tenório. Vamos tentar colocar o deputado Ricardo Nezinho, por favor. Senhor presidente, Deputado Ricardo, por favor. senhor presidente Marcelo Vitor, primeiro secretário Paulo Dantas, hoje secretariando o deputado Bruno Toledo, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu dei entrada nesta casa em um projeto de lei que faz com que tenha um reconhecimento de vida
a pessoa que passou por várias etapas de sua vida e, na última etapa dela, ela trouxe o conhecimento, a experiência, a maturidade, que é a pessoa idosa. E segunda-feira agora, senhor presidente, dia 15 de junho, marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essa data ela foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. E agora, recentemente, numa lei que o presidente da República, senhor Bolsonaro, ele promulgou no dia 6 de fevereiro, uma lei de número 13.979, onde ele dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao coronavírus responsável pelo surto de 2019. E esta lei, senhor presidente, era vigora enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional. Em cima disso, eu estou de entrada nesta casa, peço assim, de uma forma assim, com muita atenção ao senhor presidente Galba Novaes, presidente da CCJ, aos senhores integrantes da CCJ, ao senhor presidente Léo Loureiro, da Comissão de Saúde, e ao senhor presidente da 7ª Comissão, deputado Bruno Toledo, e todos os seus integrantes, que possa dar uma celeridade nesse projeto, porque esse projeto, senhor, ele tem prazo de vigência. E até quando perdurar o estado de emergência de saúde internacional. Então, ele terá um prazo limite. E é um projeto que dispõe sobre medidas emergenciais para a proteção dos idosos durante a situação de emergência de saúde pública prevista na lei que eu falei, de 13.979, essa lei de 6 de fevereiro. E ela vem de uma forma justificada. Até quero aqui pegar um gancho da fala do médico gerontólogo, o ex-diretor da Organização Mundial de Saúde, Dr. Alexandre Calastro, que recentemente fez um alerta sobre o crescimento do preconceito contra a pessoa idosa durante esta pandemia da Covid-19, senhor presidente. Ressaltando que a voz dos mais velhos, o principal grupo de risco para a doença, ela vem sendo silenciada. Na Europa, a situação de preconceito e violência contra o idoso alcançou um patamar tão grave que um grupo expressivo de intelectuais publicou uma carta aberta denunciando a cultura do descarte do idoso durante a pandemia. Quando eu vejo, senhor presidente, essa cultura do descarte do idoso durante essa pandemia, quando a gente vê alguns casos que dizem assim que a saúde não pode entrar em colapso, porque entrando em colapso pode chegar ao nível de chegar à escolha de Sofia, que a escolha de Sofia todos os senhores deputados e deputadas conhecem, que era uma polonesa, Sofia era uma polonesa, que ela foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, onde ela foi pega por um oficial nazista, sádico, que ao pegar ela com contrabando, estava ela e os 2 filhos, um menino e uma menina, o oficial diz: quem é que você quer que morra e quem é que você quer que viva? E dando a Sofia a escolha de dizer qual iria morrer. Ele trouxe. E ao referir nisso, senhor presidente, eu vejo esse projeto buscando uma atenção bem maior sobre a questão dos idosos, porque 69%, senhor presidente, 69%
das pessoas com mais de 60 anos são elas que estão acometidas pela morte. São 69% das pessoas com mais de 60 anos. E ao se referir a essa situação brasileira, comparando com a situação europeia, o Dr. Kalash sublinhou que a diferença é que, na Europa, a sociedade civil ela reage, apontando a existência de muitas organizações não governamentais falando pelo e com o idoso. No Brasil, destaca o médico, ninguém fala pelo idoso, ninguém se coloca como idoso, e o idoso, ele é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo, nem com você. Um idoso que já foi um cara jovem, destemido, com saúde, que, através da sua superação da vida, chegou a um patamar de criar uma família, criar filhos, fez com que pudesse fortalecer essa célula máter da família de um país, da nossa nação, e ao chegar na sua última fase, ele precisa e deve ser reconhecido pelo tudo que fez. Isso, senhor presidente, eu venho pedir aos senhores deputados e à comissão, as três comissões, que de uma forma assim, muito especial possa dar celeridade a esse nosso projeto, haja vista que, como falei, ele tem limite de vigência. Você vê, no Brasil, apesar de 20% dos lares, olha a importância do idoso também no lado econômico. No Brasil, apesar de 20% dos lares terem os idosos a principal fonte de renda da família, isso significa que, do ponto de vista econômico, eles são imprescindíveis. São os idosos que garantem a comida para os netos, remédio para os filhos, e ainda assim seguem sofrendo com um tipo de violência física, sexual, psicológicas, patrimoniais, financeiras, negligências, abandono, agravada pelo contexto do isolamento obrigatório. E eu quero aqui dar um fato, senhor presidente, falar sobre que, de acordo com a pesquisa do IBGE, do Orçamento Familiar do IBGE, no Nordeste, mais de 25% da renda das famílias provém de aposentadorias ou programas sociais. E aqui, no nosso estado, no estado de Alagoas, ela tem o maior dependência, é o estado com maior dependência, onde 29,7% da renda provém de transferências do governo federal. Somado a esse quadro de violência, cerca de 3 milhões de pessoas idosas vivem só em nosso país. Além disso, já são contabilizadas mortes pelo Covid em residenciais de idosos. Muitas funcionam de forma irregular, o que agrava ainda mais os riscos de morte. Temos ainda 1% de idosos que estão institucionalizados em um universo de mais de 300 mil pessoas que estão muito desprotegidas, como também as pessoas que ali trabalham. Não têm os equipamentos de proteção individual, não têm o treinamento adequado para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Ampliando dessa forma, senhor presidente, esse mosaico preocupante de negação dos direitos elementares da pessoa idosa, os canais de recebimento de denúncias, olha só, os canais de recebimento de denúncias de violência contra a pessoa idosa, eles registraram um aumento de 50% das ligações. Senhor presidente, isso é muito grave. Por que é muito grave? Porque eu quero fazer um comparativo com a Lei Maria da Penha. Um homem, o esposo, quando espanca a sua mulher, ela pensa uma vez,
2 vezes, 3 vezes e olhe lá para denunciar o seu esposo. Mas um pai, quando ele é violentado, quando ele sofre a violência, de que forma vem a ter, ele vai pensar 10 vezes para denunciar seu filho ou seu neto. A mãe vai pensar 10 vezes para denunciar seu filho e seu neto. E nesta pandemia, está registrando um aumento de 50% das ligações. Então, peço ao presidente Galba Novaes, excelentíssimo senhor presidente da comissão do CCJ, uma atenção especial para esse projeto. Eu peço, sempre como foi cordial, o deputado Bruno Toledo e o deputado Léo, para apreciação desse projeto. Como eu falei, senhor presidente, ele tem limite. A vigência dele é até com a vigência da Lei 13.979. Ó, senhor presidente, contrastando com essa triste realidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece há décadas o direito à vida, à assistência médica, ao tratamento digno e igualitário ao longo da vida e à proteção contra discriminações pela idade. Discriminações pela idade. Eu me recordo de uma história que aconteceu comigo. Minha esposa tinha um avô, o nome dele era Paulo. E ele sempre, às vezes, ia almoçar lá na minha casa. Ele era muito alegre, um cara muito inteligente, autodidata. E um dia ele chegou pensativo, e eu notando que a gente estava almoçando com ele, ele pensativo. Aí eu perguntei a ele, seu Paulo, o que é que o senhor tem? Está contrariado? Aí ele disse a mim, mas Ricardo, eu não pensei que eu era bicho. O senhor não pensou que o senhor era bicho? Como assim? Rapaz, eu vim agora, descendo aqui a ladeira, vi uma senhora com um bebê no colo, e o bebê chorando. Nunca vi aquela mulher. E ela, quando passou por mim, ela, a quase 2 metros, chegou para mim e disse, cale a boca, menino, senão o velho vai lhe pegar. E quem já viu que velho é bicho para pegar criança? Ou seja, essa é a cultura, a discriminação contra o idoso. Essa é a falta de reconhecimento que nosso país tem que ter. Ontem eu vi o deputado Galba Novaes falar quando criança foi tratado pelo Dr. Milton Enio. Hoje ele já está um homem de quase com seus netos e vê que a vida foi muito rápida. Isso acontece comigo, com Vossa Excelência, com todos nós deputados. A vida é muito rápida. Quem tem pai ainda pode olhar e cuidar dele e ver a importância que ele tem para com a sua vida, com a nossa vida. Agora, esse reconhecimento, ele tem que vir do neto, do vizinho, da criança, do adolescente. O reconhecimento ao idoso, ele é fundamental. Então, senhor presidente, falando sobre o idoso, aí eu lembro também sobre o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/03, que garante direito às pessoas idosas e afirma no seu artigo 4º que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Esse projeto, que ora submetemos à apreciação das comissões e depois à elevada apreciação de Vossas Excelências, fundamenta-se na evidência devida dos dados apresentados, indicando medidas simples, práticas, exequíveis e importantes para a proteção dos idosos alagoanos neste contexto de pandemia do novo coronavírus.
Então, finalizo as minhas palavras agradecendo a atenção dos senhores deputados, pedindo mais uma vez a essa prestigiosa CCJ, que nunca nos faltou a esta casa, que tem feito um trabalho brilhante, e todos os seus integrantes, que possa, sim, de uma forma especial, analisar esse projeto, que ele tem prazo limite de vigência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Ricardo. Deputada Fátima Canuto, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente, deputados e deputadas. Eu gostaria de fazer coro aqui ao discurso do nosso amigo Ricardo Nezinho. Os nossos idosos merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho e, sobretudo, merecem o nosso cuidado. Parabéns pelo seu pronunciamento. Estamos aí às ordens para apoiar no que for necessário e parabenizar mais uma vez pelo seu pronunciamento. Eu gostaria, nesse momento, de também subscrever, junto com os demais deputados, a solicitação do deputado Francisco Tenório ontem a respeito da solidariedade e a volta do transporte alternativo e complementando também dos transportes escolares. Gostaria de agradecer as palavras do deputado Bruno Toledo, querido deputado Bruno Toledo, que ontem não tive a oportunidade de fazê-lo, e dizer, deputado Bruno, que fiquei muito feliz pela forma carinhosa como vocês todos nos receberam, a mim e ao deputado Marcelo Beltrão. E eu gostaria de só complementar os agradecimentos de ontem, que apesar de ter feito tantos, mas eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez. Ontem eu estava muito emocionada, eu tinha voltado, acabado de atravessar uma tempestade e estava muito emocionada de poder participar, mesmo virtualmente, da sessão da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de fazer um agradecimento, primeiramente, à minha família, em nome dos meus filhos, Rafaela e Renatinho. Gostaria de agradecer à Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em nome do provedor, amigo doutor Humberto Gomes, ao doutor Arthur Gomes Neto, diretor médico da Santa Casa, que quando eu liguei para ele, solicitando a Santa Casa lotadíssima, ele conseguiu um leito com o Renato, que há mais de 40 anos é médico na Santa Casa, exclusivamente na Santa Casa, e ele conseguiu um apartamento para Renato. E no outro dia, eu liguei para o doutor Arthur e disse, amigo, estou precisando de mais uma cama. E o hospital estava lotado. E eu disse, me faça uma gentileza, coloca uma cama no apartamento de Renato, e um apartamento era pequenininho, mas ficamos os dois no apartamento com 2 camas. Isso fez com que a gente ajudasse um ao outro e, com isso, com certeza, saísse mais fortalecido. Gostaria de agradecer ao UTIsta Dr. Fábio Lima, que foi o médico responsável pela nossa recuperação, mas junto dele, os amigos da vida toda, Dr. Elvio Chagas Ferro, Dr. Talmida, UTI, que estão afastados porque são de grupo de risco, mas que passavam 24 horas à nossa disposição. A doutora Cláudia Falcão, que está de frente lá na UTI, o doutor Robério, desculpem, o doutor Robério, o doutor Herbert Toledo e ao queridíssimo santanense, doutor Jacó Miranda. Eu gostaria de agradecer a todos os fisioterapeutas na pessoa do Bruno Figueiredo, que foi uma pessoa também fundamental como profissional na recuperação de Renato na UTI. As camareiras, serviços gerais, as enfermeiras, enfim, agradecer a todos que fazem a Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E dizer que eu agora estou mais fortalecida para trabalhar ainda mais pela melhoria da saúde de todos os alagoanos e alagoanas. E é por isso que eu estou com essa camiseta hoje aqui. Terminando esse pequeno pronunciamento e afirmando, Deus é Deus. Obrigada a todos. Bom final de semana para todos. Obrigado, deputada Fátima. Deputado Inácio Loyola, por favor.
Senhor presidente, fiquei emocionado com as palavras da nobre deputada Fátima Canuto, que passou por essa tempestade, mas como tem na camisa dela, Deus é Deus. Nós ficamos muito felizes, torcemos muito, rezamos muito por você, pelo doutor Renato, seu esposo. E que Deus proteja vocês sempre. E como você colocou com muita propriedade, você volta com mais força para trabalhar em prol da nossa saúde. Quero parabenizar o grande amigo, tenho uma admiração profunda pelo pronunciamento e pela proposição que ele fez, uma explanação que tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de sua autoria, do nosso ilustre deputado Ricardo Pereira Melo, conhecido no meio político como Ricardo Nezinho. Ricardo Nezinho é um patrimônio vivo da Assembleia de Arapiraca e de Alagoas. Mas eu quero comunicar, senhor presidente, que na próxima segunda-feira, dia 15, a terceira comissão desta casa estará promovendo aquela audiência para se discutir a questão da LDO. Quero aproveitar a oportunidade para comunicar, oficialmente todos serão comunicados, todos os deputados, e em particular os membros da terceira comissão de Economia, Finanças e Planejamento e Orçamento, para essa audiência pública a partir das 10 horas do próxima segunda-feira, dia 15. Era isso que tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado e um auspicioso final de semana a todos. Obrigado, deputado Inácio, pelo pronunciamento. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira. E faço o convite aos senhores deputados para a sessão do dia 15 às 10 horas, sessão pública para discutir a LDO, exigência legal, sobre esse tema. Será presidida pelo deputado Inácio Loyola, presidente da Comissão de Orçamento. Mesmo modelo da gente. Não havendo mais, desejo um bom final de semana a todos, saúde. Convoco os senhores para a sessão ordinária na próxima terça-feira. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.